leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 25 de dezembro, que é o dia 359. Vamos continuar em Zacarias capítulo 8, versículo de 1 a 23. Então, recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do Monte Sião e sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o Monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade Fiel e o Monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres, idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém. E se sentarão juntos nas praças, e as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: no momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo nos lugares para onde foram levados, no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Pois agora plantarão as sementes em paz, as videiras ficarão carregadas de uva, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-lo quando seus antepassados provocaram minha ira. E não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo, isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros, em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal um contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é a outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebrarão para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco a Jerusalém, para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos, estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que os acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. E agora vamos continuar em Apocalipse, capítulo 16, versículo de 1 a 21. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra.
E se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue, e ouvi o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó santo, que és e que eras, pois enviaste estes julgamentos, porque eles derramaram o sangue de teu povo santo e de teus profetas. Eu lhes deste sangue para beber, é sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas. E não se arrependeram, nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra o Deus do céu. E não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis, que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca dos falsos profetas 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizavam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: Está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade Babilônia se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo com pedras que pesavam até 35 quilos caindo do céu sobre as pessoas, e elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. E agora vamos continuar em Salmos, capítulo 144, versículo de 1 a 15. Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo em quem me refugio, faz as nações se sujeitarem a mim. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que pense neles? São como uma brisa, seus dias são como uma sombra que passa. Abre os céus, Senhor, e desce. Toca os montes para que soltem fumaça. Lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira tuas flechas e confunde-os. Estende tua mão desde os céus e salva-me. Tira-me das águas profundas, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Cantarei a ti, ó Deus, um cântico novo. Cantarei louvores a ti com instrumento de 10 cordas, pois tu concedes vitória aos reis. Livraste o teu servo Davi da espada mortal. Salva-me, livra-me do poder de meus inimigos. Eles têm a boca cheia de mentiras. Juram dizer a verdade, mas mentem. Que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas. Que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Que nossos celeiros fiquem cheios de colheitas de todo tipo.
que os rebanhos em nosso campo se multipliquem aos milhares e até às dezenas de milhares, e que nossos bois fiquem carregados de alimentos. Que nenhum inimigo consiga romper nossos muros, que ninguém seja levado ao cativeiro, nem haja grito de angústia em nossas praças. Como são felizes os que vivem desse modo! Verdadeiramente são felizes aqueles cujo Deus é o Senhor. E agora em Provérbios capítulo 30, versículo de 29 a 31. Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4, que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém, o galo que anda de peito estufado, o bode e o rei à frente de seu exército. Até o dia 26 de dezembro.